E quem entende um pouquinho as coisas que estão nas escrituras, né? E as escrituras não se limitam à coletânea de livros feita por Roma, que aí está involucrada ali numa capa de couro e que tu pode fechar ela com um zíper, né? As escrituras, quando tu entende quem é o verbo, que o verbo se fez carne, ou seja, a palavra que criou todas as coisas e todas as coisas foram feitas por meio dele, né? E para ele, quando tu entende que é essa magnitude de grandeza que se transformou num ser humano e veio morrer por nós, tu não pode restringir a palavra. Aliás, o fato de dizer, de segurar um objeto feito por gráfica, né, confeccionado pela mão do homem, e chamar ela de palavra de Deus, né, entre aspas, é uma das piores formas de blasfêmia que existe, né? A palavra do Criador, o Verbo, foi aquele que morreu por nós na cruz, né? Então, tu não pode trocar isso, trocar aquele ali que veio e nos ensinou tudo que ensinou e fez os sinais que fez, né? Por um objeto enlamaçado pela mão dos homens, né? Com um monte de erro de tradução, de paganização de nomes, né? Que davam louvor ao Criador, porque o povo dele carregaria o nome dele, conforme está lá na antiga aliança, né? Então não pode chamar isso de palavra de Deus, né? E também ela não pode, as coisas do Criador e do Messias não podem estar restritas a aquela coletânea de escritos, até porque faltam muitos outros escritos que não estão ali, escritos importantes, né? E além disso também, se assim como um artista pinta e assina o seu quadro, né? Se essas coisas que estão aqui na criação, como as árvores, como o céu e os astros, né? Como os animais, enfim, se essas coisas não tiverem a assinatura dele, se a gente não conseguir enxergar o Criador nas coisas que a gente vivencia, que fica difícil de ter a dimensão de quem ele é, né? E aí a gente está entregue à confusão dos ídolos, né? Mas acontece que Romanos, a carta aos Romanos diz que é justamente que o poder dele e a onipresença dele, né, e o entendimento das coisas dele está claramente impregnado nas coisas que foram criadas, né? Então, quando a gente olha as coisas criadas, né, o poder dele e as coisas invisíveis dele, né, as coisas intangíveis, vamos dizer assim, dele, claramente se veem, né, pelas alegorias físicas que foram criadas, né? E uma delas eu entendo ser, por exemplo, a famosa Guerra dos 6 Dias, que quando o Egito, né, a nação árabe, ela liderou uma coalizão para cercar Israel, né, cercada Israel por todos os lados e entraram em combate, né? Sempre, na verdade, ainda se repete a velha ideia de Isaac e Ismael, né? Já que os árabes descendem de Ismael e eles ainda pleiteiam pela herança de Abraão, né? Mas quem conhece a história lá sabe que Ismael é filho do Egito, é filho da escravidão, é filho de Agar, né? E portanto representa as religiões, aquilo que faz o espírito do homem escravo, né? E Sara mandou que Abraão despedisse a Agar, porque de maneira nenhuma teria parte, os dois rapazes conviveriam juntos, né? Até porque Sara presenciou Ismael tentando atirar com arco, atentando contra a vida de Isaac, né? Mas é Isaac que é o filho da promessa, né? Então essa briga dura até hoje. E esse foi mais um episódio, mais um capítulo, tá? Essa guerra aqui, por incrível que pareça, ela durou apenas 6 dias, né?
No final dos 6 dias, Israel teve uma vitória avassaladora. E não só defendeu o seu território, com aquela história da nação formada em um único dia, com o decreto da ONU, né, lá no Oriente Médio, não só defendeu o seu território, como tomou ainda territórios das nações que a combateram. Né. Ela não só defendeu a integridade do seu território, mas tomou também das nações que guerrearam contra. Né. Foi um revés, né, avassalador, porque se deu ao fim de 6 dias. Né. Se a gente entender que Israel fisicamente ela prefigura o povo do Criador, porque hoje Israel somos nós, né? Somos os justos do Ser Supremo, né? E ao Shuru, Israel, somos nós, né? O Israel, ele é espiritual, né? Os filhos da circuncisão são espirituais, os filhos de Abraão são espirituais, né? E se a gente entender que a coalizão liderada pelo Egito, o Egito é aquele lugar da onde a gente deve sair sem olhar para trás, né? O ungido, que lá atrás era Moisés, mas a gente sabe que Moisés representa, né, o verdadeiro ungido, o nosso Salvador. Ele nos tirou com a mão forte do Criador do Egito. Então o Egito é o lugar de onde a gente deve sair. Então essa coalizão liderada pelo Egito, né, representam as religiões, representa a idolatria. A idolatria ao Deus Sol, por exemplo, que lá no Egito fisicamente eles faziam com Ra, né, com Osíris, com tantos outros, né? E hoje ela está presente até hoje. Então o Egito, ele existe até hoje, espiritualmente, tá? Porque como é uma ideia espiritual, ela não pode passar, ela é perene, né? Ela é atemporal. Então o Egito está aí até hoje representado e continua com a velha adoração ao Deus Sol de sempre, tá? E esse conflito entre essas duas nações, vamos dizer assim, entre esses dois espíritos, na verdade, né? O espírito do povo do Criador de seguir o verdadeiro Criador do céu e da terra, e o espírito do Egito, né? Que é a idolatria, que são as religiões criadas por homens, né? Ele vai durar exatamente 6 dias, ou seja, que representam, né, segundo a ideia das vigílias do dia hebreu, né, a cada dia para 1 milênio. 1000 anos são como um dia aos olhos do Criador. Né? Isso as cartas de Pedro também confirmam. Né? Então os 6 dias são os 6.000 anos da criação, são os 6 dias de trabalho que o Messias, ele mesmo confirmou isso de sua própria boca, ele ainda trabalha, né? E o Pai também trabalha. Então, portanto, o sábado ainda não chegou. Esse sábado que está aí, ele é apenas uma alegoria, uma representação. E, portanto, a guarda física do sábado de hoje, ainda mais o romano, né? O sábado hebraico já não tem valor mais nenhum ser guardado. Agora, o sábado romano, pior ainda, né? Eles não representam nada. Eles não têm valor nenhum, porque eles apenas prefiguram, ou seja, a guarda do sábado físico, ela não tem valor, ela apenas representa, ela apenas prefigura a guarda, ou seja, o anseio, né? O objetivo, a lembrança do verdadeiro sábado, que é o reino milenar do Messias, que vai vir no 7º dia, / 7ª vigília, / 7º milênio. Então, ao fim desses 6 dias, que eu entendo que nós estamos vivendo, agora, essa nossa época, né? O fim dos 6 dias de trabalho e o início do 7º dia, em que a gente vai descansar, né? Contou com uma vitória avassaladora do povo do Criador, né? Inclusive tomando territórios, ou seja, como se herdasse, né? Ou usufruísse de coisas que as nações adversárias construíram, né? Então tem um mistério interessante aí, né? O que será quais são os territórios das nações, né, que ficarão como despojo para os filhos de Israel verdadeiros, né, espirituais, quando essa guerra chegar ao fim, né? É um detalhe interessante.